Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui à nossa semana bônus, nosso mini curso preparatório para o exame da ordem. Esse mini curso, ele é um resumo de uma grande aula, tá? Sempre assim. Só que é impossível você entender. Por aqui mesmo você consegue entender o que está escrito, né? Obviamente que esses desenhos feios aqui é uma alegoria analógica. Palavras difíceis que não servem para nada que eu estou fazendo aqui agora, né? Mas brincadeira à parte, gente. Aqui nós estamos brincando com o feudo. Aqui o feudalismo é a ideia de que você busca, né, se aglomerar, pessoas unidas, né, têm mais força. Então aí existe um certo chefe que tem uns soldadinhos ali que ajuda a proteger. Então o que você faz? Você planta arroz, feijão, você planta milho, você cria umas ovelhas, umas vaquinhas, e aí parte daquilo que você produz você entrega para o senhor feudal, porque aí ele protege você com os soldados. Porque se você morar aqui fora, né, você é mais fácil ser atacado pelos bárbaros. Então você se aglomera aqui com o senhorzinho, e esse senhorzinho ele pega uma parte daquilo que você produz e distribui para os demais. Aqui no Brasil, a gente conhece isso como tributo. A carga tributária ela tem de contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Lógico que o Brasil não entrega para você somente os soldadinhos, né? O Brasil ele entrega para a gente, ele entrega isso, educação, saúde, segurança, ele entrega oportunidades, né? Diversas oportunidades, muito embora a gente vê muita coisa contrária na mídia, mas o Brasil tem muita oportunidade sim, tá? O dinheiro que vem para o plano plurianual é aquele que vai ser estabelecido de acordo com a distribuição lógica do governante que for assumir o poder. Esse plano não se coincide com o mandato, mas mesmo assim dura por 4 anos. O plano grande, né, ele mostra as diretrizes gigantescas, as maiores, sem objetivar a ordem do trabalho. Tá? É somente um plano plurianual. Aqui não, aqui já estabelece a ordem do trabalho. Então, vamos mexer primeiro com o setor de educação, porque está mais necessitado, e aí depois a gente vai ali um pouquinho para a segurança, a gente volta para a saúde está bem e tal. E aí eles vão adaptando as coisas aqui. Agora, a lei orçamentária anual não, essa aqui ela estabelece quanto é que vai gastar, inclusive, de resmas de folhas nas escolas ou dentro do judiciário. Tá? Estabelece exatamente o valor específico de tudo. Então, essa aqui é bem objetiva, essa aqui tem um pouco mais de subjetividade, essa aqui é extremamente subjetiva. Tá bom? Então, os tributos são esses aqui. Dentro deles, nós temos a contribuição social. A contribuição social é um tributo que ele especificamente ele vai ser destinado para a Seguridade Social e para o Sistema S. Tá bem? Gente, só a título de curiosidade, o Sistema S, ele é o SESC, Senai, Sebrae, o SESI, tá bom? Agora, a Seguridade Social é Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência é o regime geral de Previdência Social e o regime próprio de Previdência Social. A assistência é aquela que tem o benefício de prestação continuada, pessoas até que não contribuem têm direito a esse benefício. E o S é de saúde, que é o Sistema Único de Saúde. O Brasil ele tem um ótimo Sistema Único de Saúde. Pelo menos aqui no estado de São Paulo é bom. Né? Nos outros estados não é tão bom assim, mas, enfim, a depender da situação, né? Eu sei que tem aluno aqui que não é do estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo o Sistema Único de Saúde é muito bom mesmo, tá? Bom, seja como for, eu não estou protegendo o lado de governo, não. Só estou comentando que tem coisas boas e coisas ruins, pessoal. Sempre é assim que funciona, tá? Aqui, né, só comparando o plano plurianual, esses 4 anos e mais os 4 anos aqui embaixo. O mandato, né, tem de 4 anos também aqui, certo? Bom, seja como for, só reiterando, né, o plano plurianual e também tem a lógica da lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias. Eu estava comentando que você às vezes ganha uma ação do governo. Se você ganhar uma ação do governo no segundo semestre de 2025, você não vai receber em 2026, é impossível. Por quê? Porque esse dinheiro, ele é uma despesa que o Estado tem e vai entrar no plano de governo em 2026. O plano de governo é um plano que não foi aprovado ainda pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo coloca dentro do plano essa dívida e talvez ele é aprovado no Congresso. Se for aprovado no Congresso, aí você recebe em 2027. Talvez receba em 2027, tá bom? Então, se você receber no segundo semestre do ano, não tem como você receber no ano posterior, porque nem entrar no plano vai, tá? Agora, por exemplo, se você receber, né, se você ganhar um título no começo de 2025, ele vai ser votado em 2025 mesmo, porque ele pode entrar no plano de governo, né, dependendo do mês que você ganha. Né? Porque se você ganhar no mês de julho, já não dá tempo de entrar no plano de governo. Agora, se você ganhar em janeiro, fevereiro, março, ainda dá tempo de entrar no plano de governo e dá tempo de ser votado ainda no legislativo. Aqui eu coloquei Congresso Nacional, mas pode ser que você interprete aqui como sendo Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, porque todos os entes federativos, União, Estado, DF, município, eles têm o seu PPA, a sua LDO e a sua lei orçamentária anual. Todos eles têm, porque todos eles são entes federativos, eles têm um plano de governo. Tá? Então aqui você pode pensar que é prefeito, Câmara Municipal. Tá bom? Você tem um título ali para receber do município. Também existe isso, então existe PPA, LDO e a lei orçamentária anual nos 4 entes federativos que nós temos dentro do Brasil. Tá? A brincadeira aqui é bem fácil, espero que você tenha entendido, pessoal. Isso aqui é muito importante, muito simples e fácil, como tudo que eu digo na língua portuguesa, tá? Aqui eu acabei não comentando, né? O aluno perguntou para mim sobre essas iniciais aqui embaixo, eu não respondi. Aqui é contribuição sobre o lucro líquido e aqui o imposto de renda, tá? São tributos diferentes, no caso, que tem o mesmo fato gerador que é a renda. Isso não é correto, mas a gente acaba aceitando isso no Brasil, que é a bitributação, porque está prevista na própria Constituição Federal. Tá bem? Vamos lá.
Continuando aqui, pessoal, depois falamos um pouco sobre as funções típicas e atípicas dos poderes, né? Porque antigamente, aquele senhor feudal, ele acabou crescendo, né, e virando um rei. E o rei, ele se tornou um estado absolutista, em que ele criava a norma, ele mesmo executava, ele mesmo julgava. Isso era muito ruim para a população. Então vieram alguns pensadores, o Barão de Montesquieu, John Locke, e iniciaram aí a logística do iluminismo, que é abrir a mente das pessoas, iluminar a mente das pessoas e dizer que os três poderes não poderiam ficar na mão de um único homem. Então, separou-se os três poderes e aí você vê a função típica, né, de cada um deles. Nós sabemos quais são, não é difícil de visualizar. Gente, só as palavras que às vezes te incomodam aí. Função típica, função atípica. Função típica do judiciário, julgar, executivo, administrar, legislativo, criação de leis. Atípica, pessoal, é aquilo que não é o típico. Tá? O Poder Judiciário, ele cria o seu regimento interno, sua lógica de distribuição de processos dentro dele mesmo. As medidas provisórias também são funções atípicas, né, do executivo, que é uma lei provisória, só que ao invés de falar lei, a gente fala medida provisória, e o processo de impeachment. Só a título de curiosidade, aqui em cima eu acabei não comentando um pedacinho. Ah, não, comentei sim, tá certo, beleza. É porque eu achei que eu não tinha comentado por conta do regimento interno aqui. Mas o regimento interno, então, que é a função atípica do Poder Judiciário, nele nós temos aqui o juiz, é, nós temos o juiz. Se você perde, você apela, vai lá para o TJ. No TJ, você é julgado por três desembargadores. Se for 3-0, não tem movimento automático para uma turma maior. Mas se você perder por 2-1, uma decisão não unânime, automaticamente já vai para uma turma maior para verificar se pode alterar isso aqui, né? Pode virar de 2-1 para 3-2. Isso é norma interna do próprio tribunal, tá? Você não precisa nem fazer nada, é o próprio tribunal que já vai realizar o ato em si. Bom, trazendo aqui a baila, eu mostro os três poderes dentro de cada um dos entes federativos. Só para reiterar que nós temos legislativo, executivo e judiciário dentro de cada um dos entes federativos. Está bem estabelecido. Só não tem judiciário no poder, só não tem judiciário no poder municipal, ótimo, né? Só não tem judiciário no município. No município não tem poder judiciário. Tá bem? Beleza? Essa ordem, lógico, aqui, pessoal, é bem importante, né? Eu ainda não desenhei com vocês ontem os órgãos do Poder Judiciário, mas é importante você ter uma ideia mais ou menos de que, olha só, na reta da União você tem Congresso Nacional, na reta da União você tem Presidente da República, na reta da União você tem STJ e STF. Aqui eu coloquei duas vezes STJ, né? Uma é STF e outra é STJ. E nos estados, pessoal, você está na reta do TJ, né? No executivo você está na reta do governador e no legislativo você está na reta da Assembleia Legislativa. Essa divisão é importante. Esse desenho aqui era só para frisar mais e muito mais o nível da importância disso aqui. Dominar essa linguagem aqui é muito importante, gente. Deputados estaduais, federais, distritais, vereadores, senadores, extremamente importante visualizar isso daí. Inclusive, dentro do Poder Legislativo, nós temos isso daqui, ó. Isso aqui é a Câmara Municipal, isso aqui é a Assembleia, a Câmara Legislativa, isso aqui é o Congresso Nacional, né? Isso aqui é a mesa diretora, aqui são os membros do pessoal que compõe ali no Congresso Nacional, por exemplo, temos 513 deputados. Isso aqui são os deputados, ó. Deputados, alguns deles compõem a mesa, outros não compõem a mesa. Você precisa visualizar isso aqui certinho. Aí nós temos as comissões aqui dentro, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ, ela analisa, por exemplo, uma medida provisória para verificar se ela não tem nenhuma determinação absurdamente ridícula. Se não tiver, ela já começa a valer, né? E vale por 120 dias, 60 mais 60. Mas só para você ter uma ideia, aqui nós temos a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da CLT, a Comissão não sei do que, a Comissão do CPC, a Comissão de Orçamento e Contas. Tem várias comissões. As comissões são parlamentares ali que se unem e pensam em criar um projeto de lei. Aí eles criam um projeto de lei, votam esse projeto de lei, votou o projeto de lei, votou, e aí? Aí vai para o chefe do executivo para ele sancionar ou vetar. Geralmente costuma funcionar assim. Mas esse desenho eu não fiz pensando nisso. Eu fiz mostrando que o projeto de lei ele está aqui e eles querem criar uma lei dizendo que o executivo, ao nomear um ministro, um secretário, ele tem que pedir a aprovação da própria Casa Legislativa. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o legislativo cuida da vida dele, o executivo cuida da vida dele. Cada um cuida da sua própria vida. Essa é a lógica que nós temos que ter. A título de curiosidade, né, eu comecei mostrando para você os entes federativos e mostrei a formação do Distrito Federal. Ele é um misto de estados e municípios. Então aqui nós temos a Câmara Legislativa. Olha só, município, Câmara Municipal, Estado, Assembleia Legislativa. Então fica o quê? Câmara Legislativa. Tá bem? Os impostos. A União tem aqui o perito, né? Eu não coloquei aqui ainda nenhum imposto sobre grande fortuna, mas ele não existe. Ele é criado por meio de lei complementar. Depois eu falo do IGCIR. Certo? Aqui tem um perito. Aí eu escrevo perito, faço o risquinho do lado. Aqui você tem imposto de produtos industrializados, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de importação, imposto territorial rural e imposto de operações financeiras. No estado, você tem o IPVA, o ICMS e o ITCMD, imposto de circulação de mercadorias e serviços, imposto de transmissão causa mortes e doações. No município, você tem o IPTU, o ISSQN e o ITBI, tá bom? Aqui no Distrito Federal, nós temos
o misto. Então, tudo que é de um estado e do município também é de competência do Distrito Federal. Tá bem? Tranquilo, simples e fácil. Gente, só reiterando aqui, eu fiz uma brincadeira, eu comentei com vocês, mesmo não conhecendo muito sobre direitos humanos, imagina que nós temos um problema com refugiados. E esse refugiado, ele vai buscar um direito dele aqui dentro do Brasil. Ele vai começar essa busca onde? No Ministério da Justiça ou no Comitê Nacional dos Refugiados? Rafael, eu não sei o que é esse comitê. Você pode não saber que comitê, mas você tem que entender que o ministro está debaixo do presidente. Então, o ministro é a última coisa que você vai conversar. Você começa lá embaixo, você começa nos órgãos, né, subalternos, né, dos superiores, você vai subindo aos poucos, você vai tentando resolver e vai subindo. Começa lá embaixo a resolução do conflito. Então, eu não sei o que, que vai perguntar na questão de direitos humanos ou de internacional. Eu não sei o nome do órgão que eles vão colocar, mas entenda, os ministérios são as últimas coisas, tá? Então, você começa lá embaixo e você vai subindo. O Comitê Nacional dos Refugiados perdeu, sobe de recurso administrativo para o Ministério da Justiça, tá bem? Bom, maravilha. Esse desenho aqui também é muito importante. Esse desenho aqui nós temos, olha só, súmula vinculante, né, administração pública direta e indireta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia e Empresa Pública, todo mundo é vinculado à súmula vinculante. Só não são vinculados na sua função legiferante. A função legiferante é a capacitação de criação de leis, o executivo na sua medida provisória e o legislativo na própria criação típica de lei em si. Só que eu também digo que eles também devem respeitar a súmula vinculante, não sempre, mas na função específica dele, tá? O legislativo, ele respeita quando não está criando lei. O executivo respeita quando não está fazendo medida provisória. Exemplo, o delegado de polícia, ele faz parte do poder executivo, não faz parte do poder judiciário nem do legislativo. E o delegado de polícia, ele respeita a súmula vinculante. Por que que ele respeita a súmula vinculante? Porque tem uma súmula vinculante, número 14, que estabelece que o advogado tem direito de acessar os autos do inquérito policial, aqueles que já estiverem devidamente documentados. Então, se está devidamente documentado, a pessoa tem direito de acessar os autos do inquérito, certo? A título de curiosidade, pessoal, é, enfim, uma eventual diligência que ainda não foi prevista no inquérito policial, ela não vai ser acessada pelo advogado, né? Imagina o advogado saber que vai ter uma interceptação telefônica com o seu cliente. É lógico que o cliente não iria falar nada nunca, tá bem? Bom, então aqui nós temos a desconcentração administrativa e o processo de impeachment, né? A analogia que eu fiz bem superficial é a Dilma sendo julgada, não foi julgada algemada. Crime de responsabilidade não é crime, é infração política administrativa. Mesmo assim, a palavra crime ali nos remete à lógica de algemas, tá? E veja que ela não foi algemada, tá bom? Nota que isso é uma explicação totalmente para memorizar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Jamais o presidente vai ser julgado algemado porque não é crime, é uma infração política administrativa. Aqui uma informação a mais, medida provisória, pessoal, é uma lei que vale provisoriamente. Mas ela, quando é votada no Congresso Nacional, ela já vai ser votada valendo. Ela passou pela CCJ, já começou a valer. Se não está previsto que pode matar todo mundo, então ela já começa a valer. Ela não é absurda. Começou a valer por 60 dias. Ela entra em regime de urgência em 45 dias lá dentro para ser votada. Se não for votada entre regime de urgência, automaticamente todo toda a pauta ela é suspensa. Depois eu falo especificamente sobre isso, mas eu quero que você entenda que a medida provisória ela já inicia valendo. O projeto de lei não. O projeto de lei ele é só um projeto de lei. Esse projeto de lei ele é votado no Congresso Nacional e aí não está valendo o projeto de lei. Se for aprovado, ele vai começar a valer depois de um tempo específico, né? Tem a vacatio legis lá e tudo mais. Agora, a medida provisória não, ela já começa valendo. Tá bom? Essa é a diferença entre projeto de lei e medida provisória. Tá bem? Gente, esse desenho aqui eu acho muito importante para você visualizar a desconcentração administrativa, lógica, né? O presidente da República ele está aqui. E aí nós temos Ministério do Trabalho, tem Ministério da Agricultura, da Justiça, da Educação, da Saúde, tem vários ministérios aqui, tá bem? É o portão? Ah, tá. Ó, tem vários ministérios aqui. E só para reiterar, olha só, o Ministério da Educação tem o quê? O diretor da escola, professor. O Ministério da Saúde tem o quê? Tem o diretor do hospital, tem os médicos, os enfermeiros, né? Toda essa divisão aqui, toda essa desconcentração administrativa, ela é normal, a desconcentração administrativa. É bem interessante você visualizar aqui, tá? Tem vários ministérios que estão abaixo do presidente da República. Só mostrei isso porque ele é o executivo. E o executivo, ele olha, pessoal, para ver qual que é o setor que está precisando de trabalho, né? Então, ele que vai verificar aqui a lógica da remuneração dos servidores públicos. Então, eu só disse isso por quê? Porque ele que vai mexer na remuneração do servidor público para fins, né, de aumentar o salário, para fins de aposentadoria, para a criação de um órgão a mais, tá vendo? Toda essa distribuição aqui, ó, já está acabando, tá? Toda essa distribuição aqui, ele vai ver, oh, será que eu preciso de mais órgãos aqui na saúde? Será que eu preciso de mais órgãos na agricultura? Onde que será que eu preciso de mais órgãos? E nos órgãos que já existem?
Nos órgãos que já existem, será que eu vou criar algum cargo novo? O que é um cargo? Cargo é uma cadeira. Será que eu vou criar uma cadeira nova? Pô, e nas cadeiras que já existem? Será que eu vou provê-las, né? Vou colocar uma pessoa nova ali, vou lotar, vai ter uma vacância, vou transferir o cara de um lugar para o outro, vou redistribuir essas cadeiras, né? Como que vai funcionar? Então, isso aqui tudo é feito pelo executivo. Isso é competência privativa do chefe do executivo, gente. Se você observar o executivo em um filme, é aquele cara lá, bonitão, que ele administra o lugar. E ele ganha o dinheirão dele lá, certo? Então, a mesma coisa aqui, o presidente da República, ele administra, ele olha para as coisas, ele vê qual que é o órgão que tem que ser criado, qual que é o órgão que tem que ter enfim, que tem que ser extinto, qual que é o cargo que não precisa mais, qual que é o cargo que tem que ganhar mais. Então, ele que vai ter essa iniciativa. Tá? Então, só diz tudo isso por quê? Porque quando o legislativo faz isso, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, aí vai ser os teus nomes, ó, deputados federais, distritais, estaduais, quando eles fazem, isso está errado. É um vício, é um erro no começo, vício de iniciativa. E mesmo o executivo concordando, isso não vai convalidar. O vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Ou seja, o erro no começo não se conserta com a concordância do prefeito, do governador, do presidente da República. Tá bom? Beleza? Gente, esse conteúdo que nós vimos ontem, vimos mais alguma coisinha, mas bem pouco mesmo. Seja como for, é importante que você consiga ver sozinho, pessoal, os desenhos e tente lembrar. Se você não lembrar, você pega e me encaminha. É claro que eu vou todo dia mandar essa aulinha de revisão, às vezes ajuda, né? Você já saber o que tá ali. Mas o ideal é que de manhã, antes dessa aulinha, você já consiga ver o desenho sozinho e tente identificar os pontos que eu fui explicando, porque isso é o estudo ativo. Se você só esperar a informação vir até você, igual por essa aulinha aqui, não é tão eficiente. A aulinha é importante, obviamente ela te ajuda, mas tenta primeiro sozinho você ler de manhã o PDF feio, para ver se dá certo, se você consegue compreender, depois você vê essa aulinha aqui e depois faz as questões. Beleza, gente? Beijo do Mago, foco, força e fé.